Queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre hábitos errados que nós temos. A Bíblia nos ensina a importância de buscar a santidade e viver de maneira que honre a Deus. Contudo, ao longo da nossa vida podemos cair em hábitos errados que nos afastam do propósito divino. De alguns desses hábitos, como identificá-los, superá-los e a importância da transformação que vem do próprio Deus. E hoje nós vamos falar sobre eles. Nós vamos definir esses hábitos. Hábitos errados são aqueles comportamentos, atitudes e práticas que não condizem com os princípios de Deus. Eles podem ser tanto externos como comportamentos visíveis e também internos, que são pensamentos. Quando eles persistem, esses hábitos podem levar à escravidão do pecado, afastando-nos da vontade de Deus. E quais são esses hábitos que mais persistem? Mentir, fofocar, o orgulho, ganância, inveja, imoralidade sexual, murmuração e ingratidão. Há muitos versículos bíblicos que vêm nos trazer a respeito deles. A mentira, por exemplo, é um hábito que distorce a verdade e prejudica os relacionamentos. Salomão, em Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A mentira pode trazer consequências negativas, rompendo a confiança. Deus nos chama à verdade, pois Ele é a verdade. O segundo hábito se chama orgulho. O orgulho é a exaltação de si mesmo, colocando-se acima dos outros e muitas vezes até mesmo do próprio Deus. Salomão, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tiago capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho leva à destruição, enquanto a humildade é a chave para a restauração e as bênçãos de Deus. O terceiro hábito errado que muitas pessoas têm se chama ganância. A ganância é o desejo desenfreado por riquezas e bens materiais, sem considerar o bem-estar das outras pessoas. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. A ganância pode nos afastar de Deus, pois a verdadeira riqueza vem de uma vida de contentamento e confiança em sua provisão. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quarto hábito errado se chama imoralidade sexual. É outro hábito errôneo que desrespeita o plano de Deus para o casamento e a sexualidade. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a prostituição peca contra o próprio corpo. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Honroso seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos impuros e adúlteros Deus os julgará. A imoralidade sexual nos afasta da pureza que Deus espera de seus filhos e nos impede de viver em santidade. Nós temos esses hábitos errados e nós precisamos reconhecer a necessidade de mudança. A transformação começa com o reconhecimento de certos hábitos que estão nos afastando de Deus. Quando olhamos a Bíblia, somos desafiados a examinar nossas atitudes e buscar a transformação. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos lembra que a transformação começa com a renovação da nossa mente. A mente renovada se reflete em mudanças de atitudes, sentimentos e também ações. Segundo, o arrependimento e perdão. O arrependimento é a chave para restaurar nossa relação com o próprio Deus. Devemos confessar nossos pecados e buscar a graça de Deus para mudar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica da injustiça. Quando nos arrependemos genuinamente,
Deus nos perdoa e nos ajuda a seguir no caminho da santidade. Deus nos chama a cultivar frutos do Espírito, como o amor, a paciência, a bondade e a fidelidade que nos ajudarão a abandonar os outros hábitos errados. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia mais a enxergar os nossos erros e os nossos hábitos errôneos, para que assim nós possamos agir conforme a sua vontade. Reflita nessas palavras e que Deus abençoe em nome de Jesus.